Olá, pessoas! Eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Vou explicar para vocês, tecnicamente, com muitas referências, por que nenhum problema nestas criações do Daniel Rosenberry na coleção que ele desfilou no dia 23 de janeiro de 2023 para a Maison Schiaparelli. O que acontece é que estes 3 vestidos em específico acabaram virando alvo de uma polêmica até onde a indústria da moda pode ir ou até onde a gente pode utilizar um conceito para criar coleções. Estes foram os questionamentos mais relevantes que eu encontrei quando eu me deparei com todas as críticas desse desfile. Isso porque boa parte das outras críticas dirigidas a essas imagens ocorreram de maneira muito descontextualizada, simplesmente pegaram essa imagem de maneira avulsa, sem nenhuma conexão com a marca, com o desfile, com a proposta de coleção, com o resto todo da coleção que foi desfilada e começaram a fazer algumas ligações e algumas correlações, principalmente, com temas que em nada tinham a ver tanto com o desfile quanto com as peças que viraram alvo dessa crítica. Por que isso acontece? Que eu acho muito importante a gente pontuar e entender. Primeiro, existe um problema nas mídias sociais que é incentivado pelo tema viral. Então a gente pega algo que viraliza muito rápido, chega em milhões de pessoas em questão de segundos e que as pessoas normalmente descontextualizam, elas não entendem de onde vem, elas começam a criticar, começam a pipocar comentários sobre aquilo, sem nem ao menos ter uma compreensão e um entendimento profundo sobre aquilo que está sendo reproduzido, aquilo que está sendo noticiado, aquilo que foi desfilado, aquilo que foi pensado. E isso é muito problemático porque incentiva uma reflexão e uma crítica muito rasa e superficial da nossa parte, com relação principalmente a temas importantes e relevantes. A gente acaba esvaziando e empobrecendo uma discussão tão importante e relevante, ações que precisam ser tomadas dentro da indústria da moda, quando a gente correlaciona, por exemplo, esses 3 vestidos que foram feitos de maneira hiperrealista e são simulacros da imagens de felinos, feitos através de uma técnica artística extremamente avançada, com temas que nunca tiveram absolutamente nada a ver com as proposições que a Schiaparelli trouxe para as passarelas nos últimos anos, ou pelo menos desde que o Daniel Rosenberry assumiu direção criativa. Então, porque ela acabou esvaziando muito essa pauta. Ao invés da gente debater tecnologias para não se utilizar, mas, por exemplo, o couro de pele animal, criar esse couro com a mesma qualidade e durabilidade de maneira artificial, a questão das marcas não utilizarem mais pele de animal nas suas criações, as questões ambientais ligadas à moda acabaram sendo reduzidas a 3 vestidos, acaba sendo extremamente problemático. Por quê? A maior parte das pessoas que comentou isso tem um conhecimento muito superficial sobre moda ou sequer tem um conhecimento sobre a área. Segundo, muitas pessoas acabaram usando a moda para fazer uma crítica à estrutura social, só que trazendo a moda como um protagonista da problemática da estrutura social, quando a gente sabe que a gente tem múltiplos protagonistas que causam problemas e a indústria da moda específica não é capaz de solucionar esses problemas por si só. Alguns pontos técnicos que são importantes para a gente entender por que essas imagens não são um problema e por que a gente tem que tomar cuidado ao utilizar virais da internet para criticar questões super importantes e significativas. O tema dessa coleção era A Divina Comédia do Dante Alighieri. O Daniel Rosenberry se inspirou na primeira parte desse livro, especificamente, que é O Inferno, e desenvolveu toda uma coleção em cima de uma obra literária, que é sempre muito mais subjetiva, por exemplo, do que eu me inspirar na obra de alguns artistas, como tema de coleção, do que uma obra literária cuja interpretação é sempre particular e subjetiva, principalmente quando a gente está falando de experiência leitora.
Cada leitor vai ter uma experiência específica com uma obra literária. Claro que quando a gente está falando de análise técnica, de estudo literário de especialistas na área, aí nós não encontraremos consensos diante dessa obra. Mas como eu estou falando da experiência leitora, que foi o que eu imagino que o Daniel Rosenberry tenha trazido para desenvolvimento da coleção, é uma análise e uma interpretação sempre muito subjetiva, que é muito particular e específica da área de moda. A moda materializando a subjetividade humana, a experiência humana, os sentimentos humanos, a vivência humana, sempre vai ser passível de múltiplas interpretações. É muito difícil ou quase impossível prever a reação que apreciadores de arte, que espectadores, que o público em geral terá ao debruçar-se, por exemplo, com uma obra de arte ou com uma criação de moda, em um contexto que a gente fala, por exemplo, pós-vanguardas. Quando a gente fala do período das vanguardas, ficaram em xeque e questionaram as ditas até então verdades universais que eram trazidas como um consenso, inclusive dentro do universo da arte, e um parâmetro pelo qual as pessoas analisavam e interpretavam o mundo, a reação fica muito mais subjetiva, porque a gente entende que existem múltiplas verdades, múltiplas experiências e múltiplas vivências. O que acontece é que quando Daniel Rosenberry cria nos 9 níveis do inferno que são apresentados na primeira parte de A Divina Comédia, ele pegou, e aí eu marquei para vocês verem que faz sentido, estes 3 felinos que aparecem quase que no primeiro parágrafo do primeiro canto do inferno da Divina Comédia. Aparecem a pantera, o leão e a loba como alegorias para representar 3 grandes transgressões humanas, ou como tratado de maneira religiosa, 3 pecados, que seriam a incontinência, a violência e a fraude. Tá aqui, inclusive. O que ele faz? Ele pega esses 3 felinos com os quais Dante se depara ao adentrar no inferno, sendo guiado pelo poeta Virgílio, e representa estes 3 felinos na coleção. Estes 3 vestidos que vocês estão vendo são representações possivelmente cometidas pelos homens e com as quais Dante precisa se confrontar ao adentrar o inferno e aos 9 níveis do inferno, que cada um deles vai representar um tipo de transgressão ou, de maneira mais religiosa, um tipo de pecado diferente, que é preciso transpor, segundo a obra, para chegar ao paraíso. A Divina Comédia é dividida entre inferno, purgatório e paraíso. Para chegar ao paraíso, o personagem terá de passar pelo inferno. Por que é importante a gente entender o contexto dessa obra, entender a época em que ela foi escrita, entender a importância e relevância da Divina Comédia? Porque isso foi o tema da coleção. A Maison Schiaparelli deixou muito claro desde o começo que o tema da coleção era inspirado na Divina Comédia do Dante, que era inspirado nos 9 níveis do inferno, que cada um deles representa uma transgressão de maneira mais religiosa, um pecado. Isso tudo fica muito claro. E aí, quando a gente começa a entender o tema, fica muito mais evidente a escolha e as peças. O Daniel Rosenberry quis criar um simulacro desses 3 felinos que aparecem na Divina Comédia de maneira muito nítida. Eu mostrei para vocês o pedaço aonde, criando esses vestidos com essas cabeças hiperrealistas destes animais. E há várias outras peças que representam outros pecados, outros níveis do inferno. A luxúria, a avareza, a mentira, enfim, vários outros transgressões ou de maneira mais religiosa, os pecados que foi representado durante a coleção. Só que o que acontece é que existe algo na nossa interpretação que é a subjetividade. E a gente não pode utilizar a subjetividade individual, particular, que é pautada por experiências, vivências, desejos, anseios, histórico, repertório, background ou o termo que você preferir dar. Segundo, quando eu estou falando da minha impressão pessoal, da minha impressão
particular do que eu entendo, do que eu analiso, do que eu enxergo ao me deparar com isso, eu não posso tomar essa única impressão pessoal e individual como um norte para uma crítica à estrutura. Porque a crítica que foi feita a essas peças foi uma crítica à indústria da moda, ao uso de peles, ao incentivo. Eu não estou fazendo uma crítica a partir da minha impressão pessoal. Olha, eu não gosto, isso me incomoda, isso me causa um certo desconforto, por isso não apreciei. As pessoas estavam falando, isso é problemático por quê? Dentro da estrutura, isso era essa crítica que é, porque a subjetividade do gosto e do apreço não é uma crítica à estrutura. É óbvio que ao nos depararmos com peças de moda diferentes, teremos impressões, gostos ou questões totalmente diferentes com relação às roupas. Agora, quando eu utilizo as minhas referências e o meu gosto pessoal como basar a minha crítica à estrutura, eu estou incorrendo em um esvaziamento de pautas e em uma crítica um pouco mais vazia e superficial. Porque eu não estou usando, olha, e aí eu vou usar uma pauta que eu percebi muito, que outras pessoas falaram, se você substituir isso pela cabeça de pessoas, tá aí o problema. A gente tem esse desfile aqui da Gucci, em que foram criadas cabeças humanas que reproduziam a face dos modelos, os modelos estavam carregando essas cabeças, elas eram hiperrealistas. O Jared Leto entrou numa premiação do Met segurando uma cabeça dele idêntica e hiperrealista. E nada disso foi extremamente criticado. As pessoas não falaram que isso era um incentivo a isso, aquilo outro. É o mesmo tipo de arte, é o mesmo tipo de hiperrealismo. Então, se é necessário achar que isso é ruim, então esta outra crítica seria ruim também. Porque eu poderia incentivar e poderia remeter a determinadas outras coisas. O que aconteceu? Se eu vou criticar a utilização desse tipo de cabeça, quando eu olho para esse tipo de bolsa aqui, que é uma bolsa que imita de maneira hiperrealista gatos, com esse gato aqui, eu também tenho que criticar isso, porque eu também vi críticas no sentido de animais não são acessórios, animais não podem ser tratados como objeto. Então, quando eu uso, por exemplo, um sapato aqui, que eu sei claramente que é um sapato, que não é hiperrealista imitando um flamingo, também tenho que fazer uma crítica, porque eu também estou utilizando animais como algo que a moda usa para criar um acessório, para criar um produto que vai gerar desejo, vai gerar compra, enfim. A crítica, quando eu estou utilizando uma crítica, criando uma crítica estrutural e falando que isso é um problema, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Eu não posso simplesmente dizer só isso é um problema, só isso é problemático, só isso é ruim. Se eu estou fazendo uma crítica à estrutura, eu tenho que analisar essa estrutura, olhar para ela e entender grande parte dos pontos dela que são problemáticos e ruins. E não foi isso que as pessoas fizeram. A arte produzida nesses vestidos foi tão bem feita que as pessoas não encontraram referências múltiplas e plurais no seu repertório, por isso tão importante aprofundar o nosso conhecimento sobre algo, aprofundar as nossas referências, entender as múltiplas referências que podem advir de algo, porque senão a gente usa um repertório muito limitado para fazer uma análise que é muito ampla. E aí eu incorro nessas críticas mais vazias, mais superficiais, entender essa criação, por que ela não é essa problemática toda. A Maison Schiaparelli foi pautada desde a sua fundação pela sua criadora, Elsa Schiaparelli, pelo surrealismo como mote, como seu ideal de construção estética, o seu ideal de criação, de desenvolvimento, de arte. O surrealismo está presente na Maison em muitos momentos, praticamente todos os momentos da sua história. Então, por exemplo, eu posso falar do vestido lagosta, do sapato chapéu, do vestido esqueleto, do suéter Strump Oil. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, são criações surrealistas. Olha aí o fone lagosta e o vestido lagosta, a correlação. A Elsa Schiaparelli era amiga do Salvador Dalí, que talvez seja o artista surrealista mais conhecido do mundo. Ela fez parcerias com o Salvador Dalí e trouxe a essência, os valores e ideais do surrealismo para as suas criações. E o Daniel Rosenberry, desde que ele assumiu a direção criativa, ele reavivou de maneira muito intensa esses ideais surrealistas. Então, todas as coleções que ele propôs até hoje são extremamente surrealistas. A gente viu reproduções de esqueletos, a gente viu reproduções de músculos, a gente viu cabeças humanas em formato de bolsas, a gente viu reproduções de faces, de olhos,
de uns conceitos reconstruídos reconstruídos pelo surrealismo nas criações do Daniel Rosenberg. Então faz sentido criativo que ele traga para a passarela também esses 3 vestidos com esses felinos, esses vestidos felinos, como a gente viu na última coleção desfilada. Não é algo despropositado, não é algo que foi feito de última hora, é algo que faz sentido criativo no desenvolvimento de toda a coleção da Maison. A gente viu a Maison várias vezes trazer esses temas, utilizar esses temas nas suas criações. Aprofundar na teoria da história da arte, entender os conceitos que permeiam o surrealismo, como o surrealismo foi estruturado, como a vanguarda surrealista foi importante, inclusive. Eu trouxe todas essas referências aqui para vocês para a gente entender muito mais profundamente do que se trata a coleção, quais os valores que permeiam a Maison, quais foram as referências utilizadas, para que a gente possa até mesmo criticar com propriedade e de uma maneira muito mais profunda. Fazer essa reflexão embasada em teoria para vocês aqui, para a gente entender que a gente pode se deparar com uma criação de moda e não gostar dela, achar essa criação estranha, feia, ou que você não se identifica. A gente pode fazer reflexões e questionamentos acerca do que a indústria da moda propõe, e coloca, mas a gente tem que sempre fazer isso com embasamento. A gente tem que saber o que a gente está criticando, por que a gente está criticando e se essa crítica tem um sentido e uma lógica dentro do que a gente está questionando, da estrutura que a gente entende e pretende que haja modificação nela. É isso tudo que a gente precisa levar em consideração ao fazer uma reflexão, ao fazer um questionamento, ao fazer uma crítica. E não descontextualizar completamente algo, fazer uma correlação que não tem absolutamente nenhuma relação, simplesmente pelo ato e gesto de viralizar, de comentar algo que por vezes a gente nem sequer tem interesse, nem sequer tem conhecimento, ou a gente sequer prestou atenção em algum momento da vida. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Eu deixei aqui na caixinha de descrições todas as referências que eu utilizei, os livros que eu utilizei como base para fazer para ter essa conversa aqui com vocês. E tem um destaques também mostrando livro por livro que eu usei de referência aqui. Beijinho e tchau, tchau.